Só um minutinho aí, irmãos. Temos um ajuste técnico para ser feito. Enquanto isso, na verdade, quando eu estava em casa, eu fiquei pensando, né? Nós vivemos aí uma comunidade já há 15 anos. Nós estamos indo para o nosso 15º aniversário. É até bom, né? Ter essa pauta para a gente falar sobre isso. E 15 anos já de igreja, 15 anos de congregação. Então, nós queremos incentivar os irmãos a já irem orando por esse momento. Nós não queremos simplesmente fazer uma comemoração de, mais um ano, parabéns, né? Nós queremos realmente fazer algo que seja significativo para impactar vidas, para alcançar vidas, para abençoar pessoas, né? Esse é o propósito de uma igreja existir. Se for só para a gente dar um aplauso pelo templo que nós temos, que na verdade não é muito grande, né? Isso é muito pouco. Então nós queremos fazer algo realmente significativo no reino. Esteja orando por isso, né? Eu peço para a igreja. Então, é o 15º ano da Pão da Vida, e vai ser muito bom nós estarmos celebrando junto esse momento. Existe muita história, existe muitos testemunhos, né? E lá em casa eu fiquei pensando, eu falei assim, a gente às vezes começa o culto, e já existe toda uma liturgia, né? Já existe todo um procedimento que a gente segue e tal, a gente já está acostumado com isso, mas eu gostaria de sempre incentivar vocês, irmãos, caso vocês tenham algo para compartilhar com a igreja, vocês têm abertura, vocês comunicam comigo antes do culto, falam assim, eu quero dar um testemunho do que aconteceu essa semana. Né? Vamos ter isso no nosso coração, porque não é uma palestra, né? Não um tempo de ensino, onde eu estou ensinando a verdade, vocês estão ouvindo, você colhe o que acha que tem que colher e depois vai embora. É um momento de comunhão, é um momento de manifestação da glória de Deus. E eu tenho acompanhado alguns grupos, eu tenho acompanhado algumas pessoas, e eu tenho visto a mão de Deus agir. E infelizmente meu amigo não está aqui, o Jonathan, né? Ele tem acompanhado a gente, e tem algumas bênçãos para contar. Então, já que eu propus esse tempo, eu gostaria de começar, né, iniciando já essa era dos testemunhos, que eu acho que já tinha que estar acontecendo há muito tempo. E nós começamos uma célula na Zona Sul, lá perto do Morumbi, do Shopping Morumbi, do lado do Shopping Morumbi. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Dá um sorriso aí, pelo menos, né? Pô. É tão difícil você encontrar uma casa para falar da palavra de Deus, para alcançar novas pessoas. E foi fruto de muita oração. Foi fruto de muita oração. Eu estou emocionado aqui, irmãos. Começou lá na Zona Leste, e os irmãos eles se sacrificavam, às vezes pegavam 3, 4 horas de trânsito para ter comunhão com os irmãos na Zona Leste, e aí já tinha essa proposta em vista, mas não é simplesmente falar assim, eu vou abrir minha casa e vou começar a ensinar a palavra de Deus, mas, como eu disse, foi fruto de oração. E os irmãos da Zona Leste se comprometeram a orar por aqueles que queriam abrir lá na Zona Sul. E a gente teve a sexta-feira agora, a primeira célula. E já foi uma pessoa que não vamos dizer assim, eu não sei se ele é um novo convertido, ou se ele está ainda para se converter, vamos dizer assim, mas já tem um entendimento interessante a respeito da palavra. E durante a semana, quando o próprio pessoal convidou ele falou assim, eu estou com saudades de ouvir a palavra de Deus. Eu falei, que legal, um cara que não é frequentador de igreja, dizer que está com saudades de ouvir a palavra de Deus. E eu imagino quantos de nós cristãos nós temos esse coração. Né? Nossa, estou com saudades de ouvir uma pregação. Não, a gente ouve um monte de música, ouve um monte de coisa por aí, mas a palavra de Deus, você para e fala, eu quero ouvir Deus falando. Não importa se o pregador é alto, baixo, fala bem, não fala, eu quero ouvir Deus através dessa mensagem. Né? E quando ele falou isso, eu me admirei, porque a gente às vezes vai levando as coisas numa rotina, e eu vi nele aquele coração sedento. E ele foi na célula, ele compartilhou, e ele falou assim, eu entendi, o Pedrão ele botou uma mensagem muito legal, que falava sobre o silêncio. Foi que o homem ele quer ouvir a voz de Deus, mas a gente está tão envolvido com tantas coisas, a gente não consegue ficar quieto. Uma vez numa célula, na célula da Anaquã, não sei se os meninos lembram, nós fizemos um teste, nós falamos assim, nós vamos ficar em silêncio por 10 minutos para ouvir a Deus. Depois nós vamos compartilhar uns com os outros o que Deus falou. Não foi 10 minutos, foi tipo 3 horas, assim. A sensação, né? O tempo não passava. O primeiro minuto tudo bem, todo mundo de olhinho fechado e tal. Daqui a pouco os caras começavam a olhar no relógio, começavam a se coçar, e queria ficar em pé. E quando é que vai acabar esse negócio? Parece uma tortura, né? A gente não consegue ficar quieto. De repente, se alguém tivesse a oportunidade de ligar um sonzinho, ia ligar, tocar um violão, o cara ia pegar o violão, não, eu vou ouvir Deus. Quer dizer, você não precisa de um violão para ouvir Deus, mas a gente precisa de uma coisa, quietude. Solitude, né, como falam. Você parar um tempo, não estar só na solidão ali, né, aquele vácuo do universo, você se sentindo mal oprimido por aquela imensidão, não. Mas você para um tempo e começa a tentar ouvir a voz de Deus, que é muito tranquila, é muito calma. E o vídeo falava mais ou menos isso.
E aí ele começou a compartilhar quando ele se ligou novamente com Deus. Ele falou, minha mãe ela tem uma origem católica, então nós sempre fomos incentivados a orar, pelo menos para um ser que existe, né? E meu pai é judeu, então nós tínhamos em vista a palavra de Deus, alguma coisa que eles falavam, né, sobre a lei de Deus. Só que naquele tempo eu estava praticamente sendo um ateu. Eu não estava acreditando que Deus podia intervir na minha vida, eu não acreditava que Deus pudesse fazer diferença na minha história. E ele falou que ele foi fazer uma viagem para Israel, olha que interessante. E ele disse que teve um tempo que ele foi para o deserto. Vários grupos saíam em caravanas, eles se espalhavam por ali, e desse grupo, aqueles mais corajosos podiam se aventurar um pouco mais para dentro e ficar solitário no deserto. E aí ele já conhecia um pouquinho a respeito de Jesus no deserto, né? E ele foi ter essa experiência. E ele se afastou do grupo e ficou um tempo assim. Ele falou que, do nada, a partir de um tempo, ficou tanto silêncio assim, tipo, não ouvia nada. E ele começou a sentir a presença de Deus. Ó, um cara que não é cristão, um cara que não frequenta ainda a igreja, ele teve essa experiência com Deus, porque Deus conhece o coração. E ele foi ao encontro desse rapaz. E ele falou que aquele momento só foi assim interrompido porque passou um jato. Imagina, né? Israel, um jato, você já tem que sair correndo. Você fala, o que vai acontecer agora, né? Só falta o barulhinho da bomba caindo. E aí ele falou que naquele momento ele entendeu que a gente está tão envolvido com as coisas desse mundo, assim, por exemplo, um jato é uma coisa que o homem criou. Talvez tendo capacitação por Deus, tal, a iluminação ali de como fazer aquela engenharia toda, mas o homem, ele sempre tem um ruído, ele sempre traz uma interferência na humanidade. E ali ele entendeu, ele falou, estava aqui em contato com Deus, ele faz uma distinção muito clara entre Deus e natureza, né? Porque tem gente que acha que, sei lá, essa areia é Deus, esse vento que eu estou sentindo é Deus. E a gente sabe que Deus é um ser pessoal. E ele entendeu isso também. E ele falou que só quebrou aquela comunhão por conta desse jato. E ele voltou, começou a ouvir um monte de pessoa, né, a fazer uns murmúrios assim. Ele falou, não, então agora eu entendi que acabou esse momento. Mas ali começou uma caminhada dele com Deus. E ele testemunhou isso para a gente na célula. Eu me senti assim, uma oportunidade muito especial, que eu falei, Deus está agindo na vida dele. E ele já pediu oração, ele falou, orem pelos meus familiares, orem pela minha mãe, orem pelo meu pai. Né? Então, interessante, o cara quer alcançar a família dele. Ele quer assim que aquilo que ele experimentou, a família dele possa experimentar. E o nosso Deus é um Deus presente, o nosso Deus é um Deus vivo. Nós começamos, né, a igreja que testemunha Cristo vivo. Quando a gente fala de Jesus, a gente não está falando de um Jesus que foi crucificado e está preso na cruz. Mas é um Jesus que nos amou até o fim, que te amou até o fim, que me amou até o fim. E ele foi e seguiu o caminho que Deus tinha para ele, cumpriu a obra na cruz e nos deu tantas bênçãos, tantas vitórias, tantas promessas. Então a gente tem que ter essa sede, irmãos. E aí hoje o tema vai ser andando como Jesus andou. E a gente fala, mas como assim? Como andar como Jesus andou? Será que é possível eu voltar naqueles tempos? Você acha que é andar de alpargatas lá, né? Sei lá, ou sandálias e tal, ou até mesmo descalço? Não é isso. Andar como Jesus andou é você andar nos caminhos do Senhor. É você ter a vida sendo vivida como Jesus viveu. E esse é um grande desafio, irmãos, porque esse testemunho que eu dei no começo já mostra um pouco do que nós estamos enfrentando. Ruídos. Nós estamos enfrentando uma comunicação muito assim cativante. São estímulos que a gente recebe em todo lugar. Hoje em dia você vai no cinema, duvido que vai lançar o cinema mudo de novo, não tem como. Não tem como voltar atrás. O sistema surround, daqui a pouco 5 ponto não sei quanto, 7 ponto não sei o que lá. Há uma experiência sensorial, 4D, 5D, 6D, 7D, e a gente está sempre atrás de uma experiência nova. Esses são os estímulos. Não são coisas ruins, mas se a gente não tomar cuidado, o nosso coração está indo atrás disso. E a gente para de ouvir a voz de Deus. A gente não entende mais como nós podemos nos conectar a Deus. E aí começam uns malucão que nem eu, querer ir para o Nepal, ter um tempo de retiro espiritual, para ouvir a voz de Deus, né? E a gente sabe, eu posso subir lá no mais alto monte e, de repente, encontrar a mesma insatisfação que eu encontro numa cidade como São Paulo. Então, irmãos, essa intimidade, ela tem que ser alcançada como Jesus alcançou. Jesus se retirava das multidões, Jesus ia para um lugar deserto, Jesus estava, se é que pode falar isso, a sós com o Pai, Ele e Deus, e eles tinham esse tempo tão precioso. Então, a mensagem de hoje é incentivar a gente nesse sentido, de nós caminharmos como Jesus caminhou, andarmos como Jesus andou. Amém?
E aí nós vamos separar um texto muito especial, nós vamos continuar falando um pouquinho de João. João já deu algumas pistas para a gente, né, no texto inicial. E assim, como esse texto, nós vamos praticamente abordar o capítulo inteiro. Eu vou tentar ser breve, eu sei que é um texto talvez um pouco longo para alguns, mas eu vou fazendo umas intervenções ao longo dos versículos, para não ler o texto inteiro e a gente se perder. Então você pode acompanhar pelo telão. Primeiro ponto, a palavra deve permanecer em nós. E João vai enfatizar muito isso, irmãos. A palavra deve permanecer em nós. A palavra é o próprio Cristo. E nós vamos descobrir isso através do escrito de João. Ele fala assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Até aqui está bom. Primeiro, nós temos que lembrar o que o João falou no capítulo anterior. Ele tinha feito uma afirmação, ele falou: se a gente diz que não tem pecado algum, nós estamos mentindo. Se nós afirmamos que nós não temos pecado, nós estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Ou seja, a gente se descobre, todos aqui nessa reunião, se descobrem pecadores, em falta com Deus, com aquela natureza pecaminosa dentro de nós, e a gente não consegue se desvencilhar disso. E aqui ele afirma que está escrevendo essas coisas para a igreja, né? Ele chama de filhinhos, um termo afetuoso, para que nós não pequemos. Mas, aí vem uma alternativa, né? Mas, se alguém pecar, nós temos Jesus, que está intercedendo junto ao Pai. E isso aqui, irmãos, é muito relevante, porque talvez na época e até hoje nós vemos alguns ensinamentos a respeito da graça de Deus, e é um ensinamento distorcido. Ele fala assim, se a gente fala que não tem pecado, a gente está se enganando e a verdade não está em nós. Mas, se alguém pecar, ou seja, nós vamos pecar, nós temos uma arma secreta, nós temos uma solução. Nós temos alguém, na verdade, que vai interceder junto ao Pai por nossas vidas. E esse é Jesus. E aí ele fala uma coisa que talvez você tenha estranhado na leitura. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? É o sacrifício que afasta a ira divina. Aquele castigo que estaria sobre cada um aqui, Jesus tomou para si. Isso é propiciação. Ele assume a nossa carga. Ele assume a nossa culpa. Ele recebe a ira de Deus, para que eu e você nós tenhamos liberdade. E João já está falando, fique atento, irmãos, nós vamos pecar. Mas você também não vai ficar andando com aquela culpa sobre a sua vida toda, sabe? Porque você sabe que você tem a natureza pecaminosa, mas ao mesmo tempo, nós devemos evitar o pecado, porque nós queremos agradar a Deus. Nós temos a chance de ter essa comunhão plena com o Senhor, e o pecado nos afasta dele. Eu não sei se você leva isso tão a sério, irmãos, mas eu estava lendo os escritos de Jeremias, eu fiquei impressionado. Eu já li Jeremias várias vezes. E normalmente eu li assim, Jeremias é o profeta chorão. Se eu e você nós estivéssemos na pele dele, nós receberíamos o mesmo título. Porque ele viu o povo não estava nem aí para Deus. E Deus falou várias vezes, eu estou tentando falar com vocês, vocês não ouvem. Vocês seguem a teimosia do coração de vocês. E só existia um jeito de disciplinar o povo, entregar o povo para a própria conduta. Trazer o povo do norte para realmente oprimir eles, para eles entenderem como é que estava a situação do coração. Porque ele falou, estou tentando chamar o povo não vem. Eu estou tentando falar com o povo não me ouve. Chega uma hora que ele fala para o profeta assim, nem adianta orar por eles. Já pensou chegar nesse ponto? Por exemplo, você olha um cara aqui e fala, Deus fala, nem ora mais por ele que não tem mais jeito. Esse cara aí só entregando para a perdição mesmo. Já pensou que, sério? E Jeremias começou a chorar pelo povo. E o povo, ele tentava trazer a palavra de Deus para o povo com o coração duro, não queria saber nada de Deus, e ficava nesse joguinho. E aqui João está sempre lembrando sobre verdade, sobre a luz, sobre a palavra de Deus. Por isso que nós falamos, permaneçam na palavra de Deus em vocês, em nós. Porque essa é o que nos conecta com Deus. E aí ele fala sobre essa questão do sacrifício. Se Jesus foi aquele que tomou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades, o que nos levaria a andar longe de Jesus? É uma pergunta que nós temos que fazer para a nossa vida. E aí ele trabalha o outro termo, né? Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aí essa outra parte, né? Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele.
Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Nós estamos já entregando aí essa dica, né, que é o nosso tema da mensagem. Andar como Cristo andou. E amados, eu não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram. Observe essa relação. Ele fala, mentiroso é aquele que diz que conhece, mas não obedece. Ele fala, se você ouve a mensagem, se você ouve a palavra, você diz que conhece a Deus, mas não obedece a Deus, então você se faz mentiroso. E depois ele fala, a verdade está naquele que obedece a palavra e nele o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado. Então vê a relação com a palavra de Deus. Eu te pergunto, nos ciclos cristãos, nós temos compartilhado dessa palavra como se fosse vida? Ou mais como uma condenação? A orientação que a palavra está nos trazendo é para a nossa vida ou é para a nossa morte? O povo de Israel ele vivia nessa corda bamba. Cansava de ouvir os profetas, cansava de ouvir a lei de Moisés e começava a criar um monte de coisa que não tinha nada a ver com Deus. E atrapalhava o povo de entrar na presença de Deus. E hoje nós temos uma Bíblia para cada um, você tem um aplicativo no celular, você tem 10 traduções da Bíblia, você pode ver a Bíblia em inglês, em mandarim, em espanhol, em alemão, você pode estudar um outro idioma pela Bíblia. Mas de repente o nosso coração está tão sedento de ouvir essa palavra. O que tem acontecido? É uma coisa para a gente pensar. Como é que nós vamos andar como Jesus andou se nós não andamos na verdade? Como andar como Jesus andou se nós não absorvemos a voz que quer falar conosco? E aí ele fala, permanecemos em Cristo se andarmos como Ele andou. A ideia do permanecer, irmãos. Vários trechos da palavra nos trazem a Bíblia, a palavra de Deus, como um manancial que vai jorrando. E aquele que permanece firme, aquele que permanece nele, recebe essa água, vai sendo nutrido, vai crescendo forte. E várias passagens também falam sobre nós permanecermos firmes numa rocha, edificando sobre uma rocha, que vai tornar inabalável a nossa vida. E de repente nós estamos vivendo momentos tão complicados e complexos que a gente não entende. Talvez uma profissão aí que aumentou muito nos últimos anos foram os psicólogos, psiquiatras, eles têm tido uma clientela absurda, porque as pessoas não conseguem resolver os seus problemas. Eu não estou dizendo que eles são inúteis. Lógico que não. A minha irmã é uma psicóloga e ela não é inútil. Mas assim, parece que as pessoas estão desorientadas, elas não têm uma orientação. E nós vimos que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Ela ilumina os nossos passos. E aí a gente vai atrás de tantos gurus, tantos caras que sabem, são especialistas em ser motivadores dos seres humanos, mas a gente não sabe como está aquele coração. E o que eu quero trazer para nós, irmãos, é essa verdade. Se nós quisermos andar como Ele andou, nós precisamos permanecer na verdade e a verdade precisa permanecer em nós. Isso aqui, irmãos, eu falo assim, sem jogar um fardo, sem uma cobrança, mas como um alerta. Se um cristão, se um ser vivo quer conhecer a Deus, ele precisa recorrer às Escrituras. Um pastor, ele pode ter uma opinião própria, ele pode ter uma opinião forte, ele pode até estar no erro. João, quando escreveu as cartas, ele estava corrigindo vários erros da época, várias doutrinas. O gnosticismo, por exemplo, que achava que você seria salvo pelo seu conhecimento, basta conhecer a palavra. Ele fala, peraí, não é esse conhecer só intelectual, mas é um conhecer de intimidade. E quando nós falamos andar como Jesus andou, é você andar do lado de Jesus. Você meio que pegar no braço dele e falar, onde você for eu vou, porque eu não sei andar sozinho. Eu sei que se eu sair da sua presença, eu estou em trevas. Eu sei que se eu me afastar por alguns segundos, eu estou perdido. É esse coração. E aí você volta no sermão do monte de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito são aqueles que dependem de Deus. A gente não é aqueles tadinhos que estão passando fome. Esses sim, eles vão entrar no reino, esses vão conhecer o Pai, esses vão... Não. Os pobres de espírito são aqueles que têm uma condição de humildade na presença de Deus, de dependência. Então, por isso, andar como Jesus andou é só quando a verdade permanece em nós.
E aí ele parte para um outro ponto. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Olha que desafio, irmãos. Quando você acha que está tudo bem, que você já está feliz com Jesus, ele fala assim, ó, se você fala que você está na luz, mas você odeia o seu irmão, toma cuidado, porque isso mostra que você está em trevas. Está falando com a igreja, está falando comigo, está falando com você. E aí, no entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já estou lendo de novo, né? É bom, para ver se vocês estão espertos. Quem ama o seu irmão e permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Uma afirmação não há causa de tropeço. Se você está na luz, se você ama o seu irmão. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Eu quero parar um pouquinho nesse ponto. O amor ao próximo, o nosso convívio com os irmãos, seja na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, isso mostra muito de como está o nosso relacionamento com Deus. E aqui entra um ponto muito legal, porque Deus, a sua experiência com Deus ela é meio subjetiva. Você pode falar, eu vi um anjo. Tá, eu vou acreditar no que você falou, mas eu não sei se você realmente viu. Ah, não, eu estou bem com Deus, estou firme com Deus. Não, eu amo Deus, mas eu não sei realmente como é que está o seu coração. Eu não consigo perceber isso. Mas a partir do momento que você vem para o ato, você vem para o convívio, você vem para o relacionamento, a gente começa a discernir as coisas. E aqui o João está falando exatamente isso. Se você quer andar como Jesus andou, permaneça lá na verdade. E a verdade é luz, ela vai iluminar o seu caminho. Mas de repente você fala que está na luz, mas odeia o seu irmão, então você está em trevas. Ele está falando bem claramente, é impossível você amar a Deus a quem você não vê e odiar o seu irmão que você está vendo. Então a vida cristã, irmãos, pelo menos o que eu estou entendendo aqui do que João quer falar, é uma vida prática. Ela sai da teoria, ela sai daquele sobrenatural que a gente criou, sabe aquele negócio meio gospel que o cara vai entrar para pregar, ele vem flutuando. Não existe isso. Eu, pelo menos, se eu observasse algo nesse sentido, ia ficar meio preocupado, né? Ou ia orar, ou, sei lá, pedir um conselho para alguém, se eu deveria permanecer ou não naquele lugar. A fé não é misticismo. A fé ela é prática, é para ser vivida. E eu sempre falo do Sermão do Monte, porque eu imagino aquela multidão toda necessitada, Jesus olhando aquele povo, e ele chama os discípulos para perto e fala assim, começa a ensinar os caras. E no final, o que aconteceu? Se você pegar o Sermão do Monte, as multidões estavam ao redor já ouvindo Jesus, e falava, ele ensina como quem tem autoridade, não como os mestres da lei, não como os fariseus. Ele sabe o que ele está falando. Então nós precisamos buscar essa voz, esses ensinamentos de Cristo. E eu sei que não é só você sentar na sua cama lá e ler o Sermão do Monte, mas é você olhar aquilo e falar assim, Deus, meu coração está cheio de trevas. Se sua palavra é a luz, ela precisa brilhar nesse coração. E eu quero começar a andar diferente. Eu quero ter uma experiência nova. Eu quero andar de uma maneira diferente, porque até aqui, o jeito que eu tenho feito, não sei, não está certo. Ou eu me torno um religioso frio, ou me torno um cara legalista, que acho que tenho que cumprir vários compromissos, ou eu vou desviar porque eu acho que Deus é um cara complicado e a palavra não fala a verdade. Então nós precisamos voltar para as Escrituras. O que a Bíblia quer nos ensinar? E aqui eu volto para o ponto básico da nossa fé. O seu tempo devocional. O seu tempo prioritário com Deus. Entre os jovens, não sei se entre os jovens somente, mas é muito comum a gente pedir conselhos de amigos. E eu lembro de uma história muito interessante. Eu não lembro se foi o pastor Chang que falou, mas acho que foi. O Salomão era o cara mais sábio que existiu na face da terra. E ele governou o povo da maneira que deu ali, prosperou demais, só que ele faleceu e veio o herdeiro, né? O herdeiro sempre é um problema, porque ele tem como é que fala? Um desafio muito grande de superar a geração que veio anteriormente, manter os negócios e depois prosperar para a próxima geração. Então é um desafio grande. Não sei se vocês enxergam dessa forma, eu enxergo assim. Acho que é Roboão, né, o nome dele? E Roboão estava lá, tal, vou chamar os sábios do conselho do meu pai, os caras viveram com meu pai, sabia exatamente como é que eles poderiam passar uma verdade para eu aplicar nesse povo e a gente continuar bem. E os velhos começaram a dar um aconselhamento para eles. Para ele, né? E de repente ele ouviu os velhinhos lá, tá, beleza, mas vocês são a velha geração, vamos para a próxima, cadê meus amigos? E chamou os amigos.
E aí, meus amigos, o que eu faço com esse povo? Agora eu tenho que reinar, né? Cara, se você quer ser maior que seu pai, você vai fazer o seguinte. Se seu pai cobrava X de tributo, você vai apertar todo mundo, vai cobrar mais que isso. Você vai falar assim que o seu dedinho é mais grosso que a cintura do teu pai. Você vai oprimir esse povo porque eles vão te respeitar e você vai prosperar. Ele falou, é isso, essa é a resposta. Esse cara se deu mal. E quantos de nós não somos assim? Você vai no teu melhor amigo, ô fulano, eu tenho um problema aqui nessa área. Me fala o que eu devo fazer, ou me dá uma luz. Você vai, sei lá, num terapeuta, você vai com várias pessoas, a gente vai buscando resposta em tudo. Mas a gente não para, aquieta o coração, se volta para Deus e fala, Deus, nessa situação, o que eu devo fazer? E é a mesma história da oração que a gente pregou uns tempos atrás. A gente não ora porque a gente é incrédulo. A gente acha que Deus não vai responder. Lembra do Pedro? O Pedro foi liberto da prisão, bateu na porta, os discípulos estavam orando por ele, mas falaram assim, Pedro está lá fora, ele foi liberto. E os caras, não é o Pedro. Ué, você não orou? Pedro está lá fora. Não, é impossível. Eu estou orando, mas é impossível Deus fazer isso. Então, que história é essa? Parece que o cristão é meio louco às vezes. Mas aqui a gente vê essa relação. Ele fala, busque em Deus as respostas. Sabedoria para tomar a direção na sua vida. Mas o relacionamento com o próximo vai dizer muito de como você está com Deus. E é isso que João está falando aqui. E aí, como nós estamos falando de andar como Jesus andou, eu pergunto, Jesus teve conflitos com as pessoas que andavam com ele? Se você falar que não, você está sendo mentiroso, está enganado. Jesus teve muitos conflitos, mas ele não deixava de amar essas pessoas, inclusive os religiosos. Se você quer se assustar um pouco com as palavras de Jesus, abre Mateus 24. Abre lá aquele trecho em que ele está censurando os religiosos. Ele fala palavras pesadas. E às vezes eu, como ministro, assim, né, eu falo assim, bom, eu vou me colocar na posição de um cara fariseu, porque eu estou ensinando a lei, eu estou ensinando a palavra de Deus. Se Jesus fosse me falar algo, o que ele falaria? Eu abro Mateus 24, opa, Jesus está pegando pesado. Vai mais leve aí. Mas Jesus, ele fala a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se algo tem prendido a sua vida, irmão, é porque talvez você não esteja vivendo a verdade. E nós vamos chegar nesse ponto. Mas eu queria falar um pouquinho das bênçãos de permanecer em Cristo. Esse trecho é bem famoso. Ele fala assim, João fala toda aquela história sobre o pecado. Se você pecar, você tem alguém para quem recorrer. Não ande nas trevas. Se você andar na luz, tem que amar o irmão. Ele vai trazendo toda essa ideia. Depois ele fala assim, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. No tempo das dificuldades da sua juventude, você precisa se apegar a esse trecho. Vocês venceram o maligno. Porque a gente acha que é algo impossível, a gente está sempre sendo oprimido em várias áreas da nossa vida, porque parece impossível derrotar o inimigo. Mas a Bíblia afirma, jovens, vocês venceram o maligno. Não por vocês mesmos, não por nós mesmos. Eu vou me colocar nessa categoria, tá? Se vocês me permitirem, jovem, né? Vocês venceram o maligno. E realmente, nós vencemos por causa de Cristo, nós vencemos por conta da palavra de Deus, porque ela afirma isso. Isso é fé, tem que ser cultivado dentro de nós. Mais ainda, filhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês, a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Ele testifica aquilo que ele falou anteriormente. E antes de chegar nessa parte, eu quero levantar quais são essas bênçãos de permanecer em Cristo. Porque você fala, vou permanecer em Cristo, mas como eu permaneço em Cristo? Baseado na palavra de Deus, que a verdade permaneça em você. Então vou ficar lendo a Bíblia o dia inteiro. Não, não é isso. Nós acabamos de ver que a fé é algo prático. Então você deve praticar isso no seu dia a dia, em todos os momentos. E aí vem as bênçãos de permanecer em Cristo. Primeiro, os pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Isso é uma bênção. Se você está em pecado, irmãos, você tem esse acesso ao Pai. Chegar e falar, Deus, aqui eu estou errando. Eu não consigo mudar. Isso é um relacionamento com Deus. Você não vai até um padre confessar, eu estou falando palavrão, o que eu faço? Você vai orar 10 Pai Nossos e 5 Ave Marias e está bom demais. Não, você vai entrar na presença de Deus e vai falar, Deus, me corrige, porque eu sou teu filho. Então seus pecados serão perdoados, graças ao nome de Jesus. Nós conhecemos aquele que é desde o princípio, nós conhecemos o Deus que criou todas as coisas. Essa é a vantagem, esse é o benefício, essa é a bênção de permanecer em Cristo. Nós vencemos o maligno, como nós vimos.
Conhecemos o Pai. Hoje em dia nós vivemos num mundo de órfãos, onde todos devem conquistar as coisas com esforço próprio. Tem que se desdobrar nesse mundo para poder ter um sustento. Mas a Bíblia afirma que existe um Pai que está no céu, que cuida de cada um de nós, que se preocupa com a nossa vida. E se nós perdêssemos menos tempo com as nossas preocupações e gastássemos mais tempo em conhecer esse Pai, nós teríamos talvez um outro espírito, talvez uma outra alma, né? Uma alma mais descansada, mais tranquila, mais serena. A gente tem que buscar isso, irmãos, porque toda essa fonte vem do Pai. Ele é a própria fonte dessas coisas. Então, conhecer o Pai. E aí ele afirma de novo, tudo de novo. João ele é meio repetitivo, mas para fixar, vocês conhecem aquele que é desde o princípio, vocês são fortes e vocês, a palavra de Deus permanece. Vocês venceram o maligno. Ele está afirmando coisas para nos dar certeza do que as Escrituras nos garante. E aí no final ele tem uma exortação para uma palavra para a palavra permanecer em nós e nós em Cristo. Ele fala o seguinte, ó, não amem o mundo nem o que nele há. Esse aqui já é um grande desafio, irmãos. Porque nós temos amado o mundo e o que existe nesse mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, aí ele faz um resumão, né? O que é tudo que está no mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uma promessa. Se a palavra permanecer em nós estaremos mais apegados a quem Deus é, a conhecer esse Pai. Estaremos menos apegados às coisas do mundo, porque, vou ser bem sincero, nós corremos atrás dessas coisas. Não basta você ter um Fox Prata 1.0. Você tem que ter um carro muito maior, mas não porque você tem condições, porque você não quer passar vergonha, porque você não tem condição. Então você se mata para alcançar um nível que você não consegue sustentar. Muitas vezes acontece isso. E a Bíblia não é contra a riqueza, já vou falando, não estou pregando isso aqui. Porque o próprio Tiago falou, exorta os ricos para viver de forma sábia. Ou seja, não tem problema você ser rico. Não é essa a questão aqui. Mas a questão aqui é onde está o nosso coração. O que o nosso coração persegue? É a presença de Deus ou são as coisas do mundo? É aquilo que está no coração do Pai ou aquilo que o nosso coração deseja ardentemente por conta de uma falta que nós temos no pecado com relação a Deus, uma falta de santidade. Então isso é muito sério, irmãos. Esse trecho aqui é muito famoso, a gente conhece ele de cor e salteado. Mas, na verdade, ele é a maior armadilha para a nossa vida. Porque, no final das contas, a cobiça, ela é complicada. Nós conversamos uma vez sobre cobiça, né? E é como se fosse um ídolo. Você vai atrás daquilo. Você até ora para Deus, Deus, eu quero aquilo, ó, aquilo que eu preciso, Deus. E você começa a orar, fazer a sua oração para um Deus que pode fazer todas as coisas, para você obter algo que, na verdade, vai tomar o lugar dele. E Deus não é bobo. Ele vai te ensinar, e às vezes o caminho é o deserto. Você quer realmente isso? Você realmente precisa disso? Isso é fundamental para a tua vida? Isso vai trazer bênção para outros? Isso vai te trazer uma consciência do seu chamado, do sentido da tua existência? Aí você vai olhar aquilo e vai falar, aquilo lá era um ídolo que eu construí. Não quero, porque eu quero a sua presença, Deus. É isso que João está trabalhando aqui. Então eu não sei, irmãos, eu estou falando aqui a palavra de Deus, e o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Porque é algo que ele tem que ministrar para você e você precisa entender dele, né? E eu vejo que isso aqui, quando falar de permanecer em Cristo, fazer a vontade de Deus e permanecer para sempre, é um segredo da fé, dessa confiança em Deus. É essa fé que é estabelecida a partir do seu relacionamento com Deus. Porque é essa fé, esse vínculo de confiança, que vai quebrar esse poder que existe, né, essa força que escraviza a nossa vida por querer algo pecaminoso. Essa confiança em Deus é que tem o poder para romper essas correntes que querem nos escravizar. Então é a fé, irmãos. E se nós temos um coração satisfeito em Deus, nós vamos buscar mais quem? A Deus. A gente leu um livro há um tempo atrás, Põe em Ordem Seu Mundo Interior. Parece meio autoajuda, né? Até acaba sendo um pouco assim. Mas ele trouxe um cenário que eu achei interessante. Falava de um cara que ele, na verdade, foi abandonado pelo pai e ele tinha que conseguir tudo pela sua própria força. Né? Ele teve que correr atrás, teve que conquistar uma posição, estudo, finanças, tal. Só que ele continuava com um vazio muito grande no coração. E quanto mais ele se esforçava, ele obtia coisas, obtia recursos, mas ele não conseguia acalmar aquela coisa dentro dele. E foi a partir da fé, foi a partir de conhecer a Cristo, conhecer aquele Deus que criou ele,
porque ele conseguiu acalmar, vamos dizer assim, essa fera dentro dele. E é só Jesus que pode domar aquilo que está dentro de nós e mostrar o real sentido da nossa vida. Ele encontrou o real sentido. Ele viu que não era nos bens, não era nas suas cobiças, não era na sua ostentação dos bens, mas era nesse relacionamento com Cristo. Isso serve de testemunho, de encorajamento, para que a gente não corra, não perca tempo correndo atrás de coisas falsas. Eu vou avançar nesse segundo ponto, porque eu disse que a gente ia falar um pouco mais para frente. Nós temos o caminho da verdade, da palavra de Deus. Só que nós estamos vivendo num mundo que apresenta muitas mentiras, muitos conceitos errados. Então nós temos aqui um caminho entre a verdade e a mentira. E ou nós estamos andando em um, ou nós estamos andando em outro. Não tem outra opção. E eu vou tentar ler rapidamente o trecho bíblico para a gente entender o que a gente vai abordar nesse tema. Ele fala assim: filhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que essa é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. E todo o que nega o Filho também não tem o Pai. E quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. E se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneça nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido nele. O tempo do fim, irmãos, está próximo. Eu não quero ser um pregador aqui apocalíptico, né, que daqui a pouco vai vir um meteoro e tal, vai matar todo mundo. Mas nós estamos vivendo um tempo que está apontando para o fim. E ele fala: como é que a gente sabe disso? Porque existem muitos falsos profetas, existem muitos falsos ensinamentos, inclusive dentro da igreja. E aí ele fala assim, até de pessoas que saíram do meio, ele fala: é bom que saiam, porque eles vão mostrar que eles não eram dos nossos. Ele fala a respeito de uma unção, talvez você tenha um conceito de unção, né? Uma vez eu fiz uma pesquisa no Novo Testamento e eu vi que unção é exatamente nesse trecho que aparece essa palavra. E ele atribui essa unção ao conhecer a Deus. Então não é que você tem unção, você não precisa ouvir mais nada, você não precisa ouvir ninguém, você não precisa mais ir na igreja, não é nada disso. Mas ele está falando, essa unção, ela te capacita a conhecer aquele que é verdadeiro. Ela te capacita a permanecer naquele que é a verdade. Então fica muito claro nesse trecho, irmãos, eu não sei se você percebeu, que a mentira está atuando no mundo. A mentira tem pervertido a fé de muitos. A mentira tem nos enganado e nos cegado a respeito de quem é Deus. Por isso que ele fala, permaneça na verdade, para que a verdade permaneça em você. E Jesus, ele fala, ele não praticava a injustiça, né? Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. De novo, andar como Jesus andou. Andar nesse caminho com Cristo. Aprender com Cristo. E nós não vamos andar na mentira. Nós não vamos ser ludibriados. Nós não vamos ser enganados, irmãos. E aí, como isso acontece? Exatamente o que João ensinou aqui. Cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. É importante ouvir a mensagem. É importante você ter o contato, você estudar a Bíblia, mas é importante você ouvir. Quando as pessoas testemunham a respeito de Deus, quando nós estamos num culto ou numa célula e as pessoas estão falando a palavra de Deus, é a forma como Deus escolheu cativar o povo, atrair de volta o povo. Então nós não podemos perder essa prática. Ouça a palavra de Deus, o que Deus está falando com você. E o que você precisa ajustar? O que você precisa fazer para explorar mais a respeito desse andar com Cristo? E aí ele falou, se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Como permanecer em Deus? Como eu posso permanecer em Cristo, sendo que existem tantas mentiras? Simples, ouvindo a palavra, aquilo que você ouviu desde o princípio.
Por isso que é importante ensinar as crianças desde pequeno. Não é que você vai fazer uma lavagem cerebral na criança para ela não ter a opinião dela, mas você vai ensinar os princípios. E muitos chegaram até aqui hoje por conta dos pais ou avós que ensinaram a palavra. Talvez tenha alguns que estão meio conversando com algumas mentiras, mas Deus, Ele vai trazer essa pessoa, porque é um filho amado, querido. Então, o nosso intuito de incentivar os irmãos a andar como Jesus andou, implica em viver, experimentar, ouvir e buscar essa verdade. Não se ludibrie, irmãos. O inimigo ele é sujo, ele quer roubar a nossa fé. Se ele acabar com a tua fé e com a minha fé, não existe mais nada que vai nos restabelecer com Deus. E aí a nossa vida vai afundar na desgraça. Isso não é um discurso de medo, é um fato. Muitas pessoas, abandonando a fé, caíram em desejos nocivos. E Paulo fala isso na carta pastoral. Então a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos dando ouvido. A gente vai ouvir alguma coisa, você ouve alguma coisa. O que você tem ouvido? Vocês têm ouvido a verdade ou você está ouvindo mais a mentira que existe no mundo? Essas ideias enganadoras. Então eu queria terminar com essa exortação, porque permanecer mostra que nós temos confiança em Cristo. Permanecer mostra uma vontade, um desejo de estar associado com Cristo, de caminhar com Jesus. E é exatamente isso que João quer ensinar à igreja. Ande como Jesus andou. Você tem todos os recursos. Jesus já te deu tudo que você precisa. Mas agora você precisa ter uma decisão de permanecer naquilo que vocês ouviram desde o princípio. Amém? Vamos ficar de pé e orar, irmãos? Antes de nós irmos para a consagração das crianças, eu queria que você tivesse um tempo para refletir nessa mensagem, que você permitisse que Deus ministrasse no seu coração, você tivesse essa liberdade com o Pai. Talvez algo que foi falado aqui te tocou, e você pode desenvolver isso com Deus. Você pode confessar diante de Deus, talvez algum pecado, algum erro, talvez a sua falta de fé, talvez por não priorizar esse tempo que você sabe que é importante. Então que esse seja um momento entre você e Deus, para que Deus fale ao teu coração, traga cura, traga restauração e essa comunhão seja plena no Senhor. Que todos possam andar como Cristo andou. Amém? Dá-me a visão da tua glória, dá-me a visão de quem tu és, ó Deus. Abre os meus olhos para que eu possa ver que é de ti somente que eu preciso. Tira o meu prazer por este mundo. Mostra-me o prazer de estar contigo, ó Pai. Preciso tanto ver com os teus olhos. Vem me
tua glória. Dá-me a visão de quem tu és, ó Deus. Abre os meus olhos para que eu possa ver que é de ti somente que eu preciso. Tira o meu prazer por este mundo. Mostra-me o prazer de estar contigo, ó Pai. Preciso tanto ver com os teus olhos. Vem me envolver com os teus braços. Faz-me morrer pra mim mesmo. Ajuda-me a viver para ti. Faz-me entender que és tudo que eu preciso. Eu sou teu e tu és meu. Faz-me morrer pra mim mesmo. Ajuda-me a viver para ti. Faz-me entender que és tudo que eu preciso. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu, Senhor. Jesus, faça-nos, Senhor, enxergar, Pai, a tua glória, Jesus. Faça-nos, Senhor, ter a tua visão, Senhor. Faça-nos, ó Pai, colocar o Senhor como centro, como prioridade, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Porque se nós colocarmos o Senhor como centro, automaticamente, Senhor, as nossas prioridades serão mudadas, Pai. E o Senhor estará em primeiro lugar, Deus. Coloca isso em nossos corações, Pai, que possamos sair daqui, Pai, com uma visão diferente, com uma mentalidade diferente, que possamos sair daqui, Senhor, capazes de refletir e pensar e olhar ao nosso redor, ver quais são as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo, Deus, e se nós de fato estamos colocando o Senhor como prioridade nas nossas vidas, Senhor. Abra, Senhor, os nossos olhos, abra, Senhor, os nossos olhos, a nossa visão, a nossa mente, Pai, para conseguir entender isso que foi pregado hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos sentar? Vamos ter nesse momento, um momento muito importante na vida da igreja, que é consagração de crianças, tá bom? E porque a igreja é família de Deus, né? E é a noiva de Cristo também, e uma família, cada integrante é muito importante, seja bebê, seja neném, criança, adolescente, jovem, adultos, até idosos, todos são muito preciosos. Então, hoje nós temos 2 crianças que vão ser consagradas, né? Então, vamos pedir para os pais, né? Tem o Djaí e a Melissa, com o Leonardo, né? Aqui na frente, pode ficar um de cada lado aqui, né? Vai ser breve, mas é muito importante. E aqui também tem o Daniel Yamamoto, né? E a Caterine Chang, junto com o Felipe. É o Leonardo
Erigê Dias, né? E o Felipe Chang Kostiuk. Tem a sobrenome da mãe e do pai, né? E a gente vai depois dar esse certificado, né? Tem esse, tá no doce sono. Tem problema. Ok. Então, depois nós vamos falar sobre a importância, né, significado da consagração de crianças, né? E aí tem um resumo aqui, onde os pais assinam, né? E vai ficar de lembrança e também de, na verdade, chamar a atenção, né, que os pais tomaram esse compromisso diante de Deus e diante da família, da congregação. E a congregação também está juntos para acompanhar essas crianças a crescerem junto em Cristo Jesus. Amém? Então, é muito importante esse momento, porque a vida é muito preciosa, né? Bom, então, vamos atentar para a palavra de Deus. Jesus disse, né? Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, né? Não impede a criança a vir na minha presença, porque dos tais é o reino dos céus, né? Então, o reino de Deus pertence a crianças com humildade e simplicidade, né? E também em Provérbios 22, 6, a palavra diz assim: instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, né? Então é muito importante desse pequeno ensinar a criança no caminho do Senhor. Isso vai ser uma base para sustentar ele até a vida inteira, a vida toda, para não desviar de Deus, ser uma bênção, tá bom? Então eu vou falar para os pais, né? E também para a congregação, a igreja, né? O significado de consagração de criança. Por que é importante os pais consagrarem teus filhos diante de Deus, né? Jesus mesmo, depois de nascimento, ele foi consagrado, né, diante de Deus. Bom, primeiro, criança, na verdade, é presente de Deus, é a herança do Senhor, né? Salmo 127, de 3 a 5, lá diz assim: eis que filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, né? Como flechas na mão de um homem valente, assim os filhos na mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, e não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então, a primeira coisa que a Bíblia disse que filho é um presente, é herança do Senhor. Isso significa que a vida vem de Deus, a vida é por meio de Deus, a vida é para Deus. Então, filhos são presentes de Deus, é a herança, como se fosse uma vida, um terreno que Deus confiou para a gente cuidar. E um dia tem que prestar contas. Então, é muito importante entender que Deus é Criador, Deus é Senhor dessa vida. E pais são pessoas que Deus confiou para educar, cuidar da maneira de Deus, segundo o coração de Deus, para que a criança vá bem, segundo o propósito de Deus. Então, isso é o fundamento da consagração. Nós devolvemos esse senhorio para Deus. Para assim, reconhecemos essa graça, né, essa herança, e estamos prontos para confiar em Deus e cooperar com Deus. Amém? Então, isso é muito importante. Esse ato é simples, mas é muito importante. Segundo, para que isso possa acontecer, a bênção do Senhor, essa cooperação, os pais devem educar os filhos da maneira de Deus com temor, né? Nós falamos assim, tem que levar a Deus em consideração, colocar Deus em primeiro lugar e andar no caminho do Senhor, né? E a Bíblia, em Efésios 6:4, diz assim: e vós, pais,
não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então, os pais devem ter temor a Deus e andar com Deus. E ser um exemplo de vida. Que viva com Deus. Que caminha com Jesus. Que viva a verdade. Para não provocar com hipocrisia, né? Ou com falsidade. Né? E, por outro lado, educa, ensina, né? Toda a espiritualidade, toda a ética moral, né? Toda a verdade colocada em prática dia a dia. Admoestando, né, e também disciplinando, né? Então, muito importante os pais tomarem esse compromisso. Terceiro, os pais devem santificar os filhos para Deus, né? Aqui usa um princípio, né, que quando uma pessoa pertence a Deus, ou por exemplo, um pai que é crente em Jesus se torna filho de Deus, ser crente, ser filho de Deus é que ele foi santificado, separado nesse mundo e exclusivamente para Deus. E consequentemente, pais cristãos, ele quer santificar esse filho para Deus, para dizer que esse também é separado por Deus, apesar que a criança hoje não tem entendimento nenhum, né? Não entende o que a gente está falando, né? Mas os pais estão tomando essa atitude, e Deus vai lembrar desse ato de consagração. Deus fala assim, já que você entregou seu filho para mim, eu vou lembrar. Você sabe que muito importante, muitos filhos quando crescerem, e pode ser no curso da vida, a pessoa queira desviar-se de Deus. Mas por um ato do pai, por um ato de consagração, Deus lembra de pactos. Deus deu lá aliança. Deus protege. Deus resgata. Então, a melhor coisa que os pais podem fazer para teus filhos é logo que nascerem falar com Deus, consagramos filho a Ti. Santificamos essa vida a Ti. Aliás, a Bíblia fala de muito consagração. Consagração não é uma exigência de nosso sacrifício. Nós consagramos nossa vida para Deus, é reconhecer que Deus é bom. E quando minha vida está na mão do Senhor, é a melhor opção. É o mais seguro. É a melhor possível. Amém? Então nós santificamos, né? Aqui tem um versículo que é usado para casamento. Mas é um princípio que ele usa. Não, porque o marido incrédulo é santificado pela mulher. E a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, quando os pais se santificam no Senhor, então os filhos também são santificados, né? Bom, última parte, importância da consagração dos filhos é abençoar os filhos. Abençoar os filhos é um privilégio dos pais. É muito importante desse pequeno os pais abençoarem filhos. Abençoarem filhos, né? Eu não sei se você repara, né? Toda vez depois do culto, quando crianças estão aqui comendo, eu vou passar assim lá e abençoar. Isso é de Jesus. Jesus, eu vou abençoando crianças. Por quê? Porque isso é um privilégio para os pais espirituais. Né? Você que está discipulando alguém, você que está cuidando de alguém, abençoa. Esse é um privilégio dos pais. E você vê que em Gênesis, né? Lembra o Isaac? Lembra o Jacó? Né? Lembra eles, antes de morrerem, chamam teus filhos e abençoa. E aquelas bênçãos concretizam. Porque aquilo lá é um privilégio de pais, de Deus para os pais. Só vou ler alguns versículos aqui. E aqui em Gênesis 27, 20 diz assim: e ele se aproximou e o beijou, e seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes, e o abençoou. E disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro de campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu
e dos lugares férteis da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, nações, se curvarem a ti. Se, Senhor, de teus irmãos e de filho da tua mãe, se curvarem a ti, sejam malditos os que te amaldiçoarem. Benditos sejam os que te abençoarem. Então, os pais têm essa autoridade, em nome de Deus, abençoar teus filhos, segundo aquilo que Deus quer. Né? Não é segundo o que a gente quer. Né? Então, não esqueçam, né, de orar pelos filhos. Uma das coisas que me toca muito em relação ao meu sogro, né, a pai de Naquan, desse que eu conheço ele há dezenas de anos, todo dia ele cita nome de cada filho, nome de cada neto, neta, nome de familiares e abençoa. Sem passar por um dia. Um homem temente a Deus. Eu não duvido que minha vida é muito abençoada por causa disso. Bênção dos pais. Amém? Se você tem um pai que te abençoa todo dia, dá graças a Deus, que está orando e intercedendo por você. Se você tem um pai espiritual, no sentido, uma série, um líder que está orando por você, dá graças a Deus, porque Deus se agrada. E é isso aqui que a gente está aqui. Precisamos de Deus, somos abençoados pela graça da salvação de Deus, pela toda a verdade em Cristo Jesus, pela presença do Espírito Santo em nós. E o que nós desejamos é que nossos filhos sejam abençoados por Deus. Amém? Os filhos são realmente que vai bem a vida toda com Jesus. E é isso que eles estão aqui para tomar nesse compromisso. Amém? De reconhecer criança e herança do Senhor. E os pais querem tomar compromisso de educar os filhos no temor do Senhor, da maneira de Deus, santificam seus filhos para Deus e sempre abençoando. E a congregação, como igreja, nós vamos junto com as duas famílias e acompanharem eles. O nosso testemunho é importante. Nós, como família, vamos apoiar, vamos caminhar junto, acompanhar e ver esses filhos, ver o Léo, ver Felipe, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, na sabedoria e na estatura, e que graças a Deus e favor dos homens venha acrescentar cada dia. É isso o nosso desejo. Então, você também tem que participar. Amém? Amém? Então, isso. Os pais estão dispostos, né, a tomar esse pacto diante de Deus? Amém? Daniel e Caterine, de Jair e Beris, apesar que depois vão voltar, mas isso não é independente do local, né? Onde que esteja, toma esse pacto para realmente educar filho no Senhor. Amém? Então, é isso aqui. E a congregação também vamos participar, né? Que daqui a pouco vamos erguer nossas mãos e abençoar esses dois casais e essas duas crianças. Amém? Ok. Então, vamos ficar de pé a congregação. Ergue suas mãos e para cá e abençoar também, né? E eu vou abençoar a Léo, Leonardo e Felipe, e também os pais que estão aqui, né, com esse coração de consagrar os filhos para o Senhor que deu. Amém? Ok. Vamos orar. Vamos ter um tempo de oração, abençoando eles. Aí vou terminar com uma oração aqui. Aleluia. E os pais também oram por teus filhos, por compromisso que vão fazer.
Jesus. Querido Jesus, em teu nome, nós entramos na tua presença diante do Pai, tão amoroso, cheio de amor e compaixão, Criador de todas as coisas. Querido Jesus, nosso Salvador e Senhor, e nós queremos render graça a Ti, porque toda graça e verdade pertence a Ti e que nos alcançou. Somos feitos filhos de Deus pela graça. Querido Espírito Santo que está presente aqui, nós queremos ser cheios de Ti, cheios de Espírito, para que possamos viver toda a verdade que o Senhor nos deu. Viver realmente a vida abundante, caminhando com o Senhor, para glorificar Teu nome e ser bênção de muitas vidas, principalmente a partir da família. Senhor, nós queremos colocar o dia de hoje aqui na Tua ação, principalmente esse momento de consagração de crianças. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar esses casais de Jair e Melissa, consagrando Leonardo NG Dias e também o Daniel Yamamoto, junto com Caterina e Shang, consagrando o Felipe Shang Kostugi diante nas Tuas mãos. Senhor, nós queremos desde já agradecer pela herança, pela dádiva que o Senhor deu para esses casais. E que o Senhor tem um propósito maravilhoso para que eles venham cuidar e educar a criança para crescer de forma saudável, influente e muito feliz na presença do Senhor. Então nós oramos para que esse compromisso que estão assumindo, essa consagração, e também será esse pacto, Senhor, capacita com os pais, que eles venham viver no temor ao Senhor, como exemplo de vida, que guarda a Tua palavra, que vive a prática da Tua verdade, que anda, que caminha com o Senhor, cheio de Espírito Santo, com virtude de toda a fé, com caráter de Cristo, para educar o filho da maneira de Deus, segundo o Teu coração. E que bom exemplo de vida, com toda a graça e verdade, com todo amor e compaixão do Pai Celestial, com poder e autoridade do Espírito Santo, Ele vem criar, educar os filhos da maneira de Deus, que Te agrada, Senhor. E eu quero também abençoar para que tanto Leonardo como Felipe, Senhor, guarda eles contra todo tipo de mal, mas que, Senhor, na caminhada possa crescer na presença de Deus. Como cresceu Jesus, que vem crescer com toda a sabedoria, com toda a estatura física, e a graça e favor de Deus e dos homens vem acrescentar cada dia, porque são do Senhor. Então, santificamos essas crianças para Ti. E, Senhor, abençoa esse ato de consagração. Lembra e, Senhor, faz cumprir todas as Suas promessas. E também a graça sobre as duas famílias. Não somente dos pais, mas aqui, familiares que estão presentes aqui. Senhor, abençoa eles também. Vem cooperar juntos para esse crescimento dos filhos. A nossa congregação também, nós assumimos a responsabilidade de dar bons exemplos, de estar intercedendo, cultivando todo o ambiente cristão, da palavra de Deus, para incentivarem essas crianças a viver também no caminho do Senhor, para a honra e glória do Senhor e para a bênção de muitos. Obrigado por esse momento. Obrigado por ouvir nosso clamor e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom? Deus abençoe Leonardo NG Dias. Com muita graça e favor de Deus. Amém? Felipe também. Né? Deus te abençoe com muita graça e favor de Deus. E crescer em sabedoria e na estatura. Crescer na sabedoria e na estatura. Aleluia. Amém. Tá bom. Estamos terminando esse tempo de consagração de crianças. Vamos dar tempo para avisos? Já terminou? Então vamos receber bênção também. Tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, de hoje para sempre. Amém. Amém. Aleluia.
Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o